Covid. 5 erros comuns no uso da máscara, como tocar na parte externa. Em depoimento à CPI da Covid, ex-chanceler Ernesto Araújo cometeu deslize, veja o que não fazer. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid na terça-feira, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo foi alvo de uma série de acusações dos senadores sobre a atuação do Itamaraty no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Se suas supostas omissões e falhas ainda estão sendo apuradas, um deslize capturado em frente às câmeras não passou batido por especialistas em saúde. Em dado momento, Araújo toca a parte externa da máscara para ajeitá-la, algo comum em tempos de pandemia. Quem chamou atenção para o lapso foi a infectologista Denise Garretti, ex-integrante do Centro de Controle de Doenças, CDC, do Departamento de Saúde do ZEUA e atual vice-presidente do Sabin Vaccine Institute, Washington. Em sua conta pessoal no Twitter, Garretti repreendeu o ex-ministro e fez um alerta. Gente, por favor não façam como o Ernesto Araújo, não toque a parte externa da máscara, se o fizer, use álcool gel ou lave a mão logo após. Essa é a parte contaminada da máscara e você pode se infectar dessa maneira, disse ela. Ajuste bem a máscara antes de sair, moldando o metal sobre seu nariz, para que fique firme na face. Se está frouxa e caindo, não é uma boa máscara. Se precisar ajeitar durante o uso, faça-o pelas bordas, os locais tocando sua face, onde não há troca de ar. Nunca pelo centro. E lave as mãos. A BBC News Brasil, Garretti explica que a máscara que o ex-chanceler estava usando tem várias camadas de materiais que ficam contaminados, enquanto estão filtrando o ar. O ar passa por aquelas camadas e elas se contaminam, porque o objetivo é filtrar esse ar para liberar um ar limpo para a pessoa respirar, e essa camada externa é a camada que se contamina quando está exposta ao vírus, diz ela. Essa camada externa captura a maior parte das partículas aéreas. Se você está em um ambiente contaminado, essas gotículas vão ficar naquela camada externa da máscara. Se você toca lá e depois tocar olhos e boca, você pode se contaminar. Por isso, é muito importante a boa higiene das mãos, não só para não contaminar a sua mão se a camada externa da máscara estiver contaminada, mas também para não contaminar a máscara se sua mão estiver contaminada, completa. Apesar de convivermos com a pandemia há mais de um ano, esse continua sendo um dos erros mais corriqueiros no uso de máscara. Como já sabemos, a proteção facial ajuda a evitar a contaminação do SARS-CoV-2, devido à forma como o vírus é transmitido pequenas gotículas do nariz e da boca, mas para isso precisa ser usada adequadamente. Além de ajeitar a máscara tocando a parte externa, como fez Araújo, a BBC News Brasil lista outros erros comuns abaixo. Confira. Atire a primeira máscara. Quem nunca viu alguém usando a proteção facial com o nariz de fora? Nosso nariz é uma das principais portas de entrada para o vírus, portanto, de nada adianta usar proteção facial se ele estiver descoberto. O uso da máscara deve cobrir nariz e boca, bem ajustada próximo aos olhos. A máscara só é eficaz se estiver bem presa ao rosto, sem que o ar consiga escapar de qualquer parte. Aviso aos usuários de óculos: se eles ficam embaçados quando você usa máscara, então você deve ajustá-la melhor, pois sua proteção facial não está bem acomodada ou seu tamanho é inadequado. No Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mantém a indicação de máscaras de tecido, limpas e secas, para a população em geral, enquanto as máscaras cirúrgicas e as N95, PFF2 e equivalentes devem ser usadas pelos profissionais que prestam assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 nos serviços de saúde. Já alguns países europeus, como a França, passaram a exigir o uso de máscaras profissionais pela população.
Embora as políticas variem, cientistas e estudos apontam que as máscaras N95, PFF2 ou equivalente oferecem um grau maior de proteção e devem ser priorizadas em situações de maior risco. As máscaras não podem ficar úmidas, e recomenda-se trocá-las a cada 2 horas. Segundo uma pesquisa da Universidade College London, Reino Unido, o SARS-CoV-2 pode permanecer ativo por mais tempo em ambientes umedecidos, como quando espirramos ou falamos demais. Mas o problema maior é que o material, quando úmido, perde parte de sua utilidade de bloquear agentes infecciosos. Em hipótese alguma, compartilhe máscaras. O Ministério da Saúde adverte que elas são de uso individual. A razão é óbvia: se você usa a máscara de uma pessoa infectada pelo coronavírus, seu risco de contrair a doença cresce potencialmente. Guardou a máscara suja na bolsa? Errou feio. O vírus tem chance de se espalhar para outros objetos, aumentando o risco de contágio. Segundo a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, as partículas virais liberadas junto com a saliva podem permanecer flutuando no ar por cerca de 40 minutos e até 2 horas 30 minutos. Os vírus que se depositam sobre uma superfície, dependendo das características dessa superfície, podem permanecer viáveis por algumas horas ou até dias.